Como é que é, pessoal? Eu sou o Rodstack. Hoje venho-vos trazer aqui o meu primeiro tutorial, um tutorial de Photoshop, e vou-vos tentar mostrar as coisas que eu mais utilizo e que eu sei mais como editor amador de fotografias e imagens também. Primeiro que tudo, há que abrir o que nós desejamos, quer seja uma imagem, quer seja uma folha em branco. Para fazer isto, vimos aqui a File, ou fecheiro, se estiverem em português, Open, neste caso as imagens, e escolhemos a imagem que nós queremos. Apenas clicamos e abrir. Se quisermos abrir uma tela em branco para começarmos algo do início, fazemos novo e aqui podemos escolher os tamanhos que nós desejamos, a resolução, o espaço das cores que nós queremos, e se nós queremos que essa tela seja em branco, transparente, ou então com o background color, que neste caso ia ser branco, que é a cor que nós temos aqui selecionada. Qualquer que seja a cor que esteja aqui selecionada, o background color vai ser dessa cor. Vou-vos mostrar aqui as ferramentas. Vou abrir aqui esta imagem. A primeira ferramenta que nós temos é esta setinha, que serve para mexer as layers que nós criamos deste lado. Neste caso não dá para mexer porque a layer is locked, ou seja, tem este lockzinho aqui, o cadeado. Para fazer isto, para tirar, quero dizer, que este lockzinho, podemos converter num objeto e a seguir rasterizar layer. E agora podemos mexer. Posso-vos mostrar aqui. Se vocês fizerem Ctrl J, ele cria uma layer igual à que vocês têm. Se quiserem mudar o nome dessa layer, podem simplesmente clicar duas vezes no nome e fazer o que vocês quiserem e depois dar Enter. Como podem ver, esta é a layer que eu queria seguir e por baixo está esta layer. Tenham atenção que para mexerem a layer que vocês quiserem, não podem simplesmente clicar nesta e mexer. Vocês têm de vir aqui do lado direito, selecionar a que vocês querem mexer e depois é que podem movimentá-las. Para voltar atrás nas vossas ações, contrariamente ao Paint, não basta fazer Ctrl Z. Vocês, como podem ver, o Ctrl Z, estou a clicar várias vezes. Também podem ver aqui embaixo neste retângulo branco as teclas que eu estou a pressionar. Ele apenas está a voltar uma ação para trás e a seguir desfaz essa ação de voltar para trás. Como no Photoshop é tudo feito por ações, para mexer entre ações tem que fazer Ctrl Z. A seguir temos aqui a ferramenta das nossas seleções, o Rectangular Marquee Tool. Contrariamente e até de acordo com o que o nome diz, não é apenas retângulo, é qualquer forma de 4 lados, ou seja, qualquer quadrilátero que vocês queiram. E vocês depois, se clicarem em cima da vossa seleção, podem mexê-la. Mas atenção que neste caso só está a parte de dentro do retângulo selecionada. Como podem ver, venho aqui pintar e ele apenas me deixa pintar dentro desse retângulo. Se vocês quiserem selecionar, por exemplo, vocês chegam aqui e queriam apenas selecionar aqui a boca, mas vocês querem que a boca se mantenha igual, mas o resto mude tudo, conforme as vossas alterações. Com o botão do lado direito carregam no meio do retângulo e metem Select Inverse. Ele agora deixa alterar tudo, menos a boca. Para cancelar a seleção, ou seja, retirá-la, basta fazer Ctrl D. Aqui do Elliptical é a mesma situação que o retângulo, mas vocês é que escolhem qual é que é a forma, mas apenas circular. O Single Row apenas é de um lado ao outro, faz a seleção, e vocês podem escolher aqui qual é que é a distância que vocês preferem. Lasso Tool é também uma ferramenta de seleção, mas como é que eu ia dizer, temos mais liberdade para selecionar o que nós queremos. Desenhamos assim à volta e ao fecharmos, esta zona toda é a nossa seleção. E para selecionar o contrário ou de selecionar é exatamente
a mesma situação. Select Inverse ou Deselect. O Polygonal só dá para fazer, por exemplo, nós carregamos aqui, criamos um ponto e como podem ver temos aqui esta linha que será a nossa linha de seleção. Nós para mexermos à volta das coisas temos sempre que criar pontos, ou seja, arestas. Neste caso são vértices, as arestas são aqui as linhas. E fazemos assim à volta. Aqui exagerei um bocadinho e temos de voltar aqui ao início para ele fechar. O Magnetic, ele trabalha um pouco por pixels, é um pouco computarizado, não faz muito bem o que nós desejamos na realidade. Como podem ver, ele aqui está a fazer a seleção de apenas as coisas mais as arestas que estão mais próximas do nosso rato. Quando eu estou aqui a fazer um bocadinho para o lado, ele está a fazer diretamente aqui no lábio. Temos o Quick Selection Tool, que em vez de selecionarmos à volta desta maneira, por exemplo com o laço, demora muito tempo, temos de fazer aqui, depois é muito pormenorizado. Com o Quick Selection, nós selecionamos à volta do que está no nosso cursor. Como podem ver aqui, selecionamos muito mais rapidamente. Também é mais computurizado, mas imaginem que ele seleciona-nos algo assim um bocadinho mais para fora. Vocês clicam no Alt, passam por cima e ele faz shrink, ou seja, junta mais o que nós queremos. O Magic Wand é mais uma situação computurizada. Nós clicamos, ele simplesmente seleciona o que ele acha que a gente quer, não o que nós realmente queremos. Como vocês podem ver aqui, estou a selecionar estas zonas aqui à volta, não porque eu quero, mas porque ele pensa que é aquilo que nós queremos. Ele faz esta seleção por pixels, a presença de pixels entre si. A seguir temos a ferramenta de corte. Como podem ver, ao clicar diretamente na ferramenta, aparece aqui à volta como se fosse uma moldura. Vocês diminuem ou aumentam, o que vocês preferem, e nos cantos, vocês levantarem um bocadinho o rato, podem rodar. Depois disso, carregam no Enter e ele corta-vos o layer diretamente. A seguir, esta ferramentazinha de pigmento, não é? Como podem ver, é uma pipeta. Vocês agarram nessa ferramenta e clicam na cor que vocês querem. Como podem ver, ao clicar aqui, o nosso quadradinho aqui a mostrar a cor selecionada muda. Olha, vejam, aqui muda outra vez. Se vocês querem mudar a cor do background, que vai ser útil na ferramenta mais a seguir, vocês carregam no X, ou simplesmente aqui nestas duas setinhas, e podem escolher qualquer cor que vocês desejem. Ou clicam aqui para mudar a cor, ou clicam diretamente no quadrado, e depois têm aqui os 16 milhões de cores que vocês desejam. Ferramenta de Spot Healing. Vocês e os rapazes também já começam a querer mais. Não gostam de uma borbulha que tem nas vossas fotografias, ou queriam que, por exemplo, o risco não estivesse ali, qualquer coisa. Vocês fazem seleção à volta e ele, por ponderação de pontos à volta desta zona preta que eu selecionei, vai puxar tudo para dentro, vai manter também a textura dessa zona e vai eliminar o que vocês selecionaram, criando uma nova área. Dentro desta mesma ferramenta também tem o Healing Brush, que em vez de ser o Spot, neste caso vocês têm com o Alt e depois clicando na zona que vocês querem, ele vai buscar essa ponderação de pontos. Vou-vos mostrar, por exemplo, aqui em cima. Vocês passam por cima e ele vai fazer como se fosse quase uma cópia, mas em vez de ser uma cópia exata, ele nas bordas tenta aproximar-se um pouco daquela zona que vocês fizeram o sample com o Alt. Não é tão útil para sítios em que tenha de se desmascarar muito, porque depois com esta ferramenta do Healing Brush Tool é preciso ainda mais edição aqui à volta para disfarçar a zona. O Patch Tool funciona como uma seleção, só que, como podem ver, não sei se repararam,
vocês selecionam esta parte e depois podem mexer a layer para uma zona onde vocês queiram. Eu vou mostrar aqui. Estão a ver? Selecionam aqui, a seguir andam e ficou disfarçado. Também é bastante útil. A seguir temos a ferramenta para quem quer desenhar ou precisa, por exemplo, digamos, criar sombra em certos sítios. Neste caso é um pincel em que temos aqui as nossas brushes. Às vezes nós queremos coisas mais específicas, como por exemplo criar fumo. É um caso muito específico. Nós vimos aqui esta rodinha e a seguir Load Brushes. Mas antes disso vimos ao Google Chrome e vimos a este site brusheasy.com. É um dos sites utilizados. Podem simplesmente ir ao Google e depois a seguir do que vocês querem, só precisam colocar Brush Photoshop e vai-vos aparecer imensas coisas. No DeviantArt também às vezes aparecem várias coisas. Aqui neste caso temos uma search bar, procuramos, clicamos no Enter, escolhemos o que nós queremos, baixar, esperamos uns 3 segundos, 2, 1. Escolhemos o local onde queremos colocar esse ficheiro, ou se tiverem já o vosso browser pré-definido, vão a essa pasta buscá-lo, fazem guardar, ele faz o download. Vimos aqui ao nosso ficheiro, extrair e criamos esta pasta com este ficheirozinho aqui. Voltamos ao Photoshop, aos nossos brushes, vamos à rodinha, Load Brushes. Vimos aqui ao ficheiro que nós acabamos de fazer download, selecionamos e Load. Como podem ver, agora aqui aparecem vários. Normalmente eles estão sempre pré-definidos para 2500 pixels, por isso quando vocês colocam o vosso rato na vossa imagem que não seja desse tamanho, não conseguem ver. Podem vir aqui, diminuir, não tanto. Podem ver. Selecionam uma cor e aqui tem o vosso fundo. Uma maneira mais rápida, em vez de virem aqui ao size, carreguem Alt, botão do lado direito e andem para o lado que vocês desejam e para cima e para baixo mudar a transparência do vosso brush. Também aqui nas outras ferramentas do brush tem o Pencil Color Replacement Tool, como diz, é grande dificuldade, não é? Faz replace desta cor pelo que está aqui definido. Também utilizam muitas vezes aqui para tirar as borbulhas, essas coisas. Temos aqui o Clone Stamp Tool. Literalmente é fazer uma clonagem, ou seja, um sample com o Alt pressionado, clicam na zona que vocês querem e ele vai começar a copiar exatamente a zona que vocês têm. Por exemplo, vocês selecionam aqui o lábio e onde vocês começam a selecionar, podem ver do lado esquerdo tem ali um mais que se vai movimentando à medida que eu mexo o rato, certo? Ele simplesmente está a copiar essa zona toda para a zona que eu estou a pintar. Aqui o Pattern Stamp Tool. Vocês escolhem aqui o vosso padrão, que funciona como se fosse também um brush, um pincel. Se quiserem fazer outros, vêm aqui à rodinha e ou criam vocês mesmos um novo, ou vêm aqui Load Patterns. Da mesma maneira que se faz para os brushes, pode fazer para os patterns. Eu mostro-vos aqui o que eu tenho selecionado. Eu criei o padrão. Estão a ver? Neste caso o padrão são estas bolinhas com este estilo arco-íris. Vai sempre criando à medida que eu vou pintando. O History é simplesmente, por exemplo, eu aqui chego e apago. Com o History eu passo por cima e ele desfaz-me o que eu acabei de fazer. O Art History, nós escolhemos aqui o estilo que nós queremos, é também um pincel, só que com técnicas antigas de pintura ele altera-me a imagem.
Aquilo aqui é como se fosse uma espécie de Dolly ou linóleo, uma coisa assim. Não é algo que eu utilizo nunca. Por isso, mas vocês lá sabem o que é que querem fazer, não é? Agora, a borracha tem muitos mistérios por trás. Contrariamente ao que as pessoas pensam, a borracha não apaga simplesmente, não é? Ela apenas é como se tornasse num pincel, mas em vez de pintar com a cor que vocês selecionaram, é com a cor que está no background aqui. Estão a ver? Tem o preto e o branco. Ou seja, a borracha aqui apaga branco, não é? Mas se eu alterar no X, ou aqui nestas setinhas, ela já passa a apagar preto. Por isso, muito cuidado, porque ela não apaga, ela simplesmente pinta da cor do vosso background color. Se vocês vierem aqui e quiserem mesmo apagar, tem o Background Eraser Tool, que ela apaga até à base do nosso layer, da nossa camada, que neste caso é transparente, que é demonstrado aqui com os quadrados cinzentos e brancos. O Magic Eraser Tool simplesmente apaga novamente para a nossa background color os pixels e as zonas próximas do que nós clicarmos. Por exemplo, aqui clico e ele apaga-me esta zona toda. Temos aqui o Gradient Tool. Por exemplo, nós temos aqui o preto e branco. Ele faz num gradiente preto e branco. Podem pôr laranja e azul e fazem assim e ele cria-vos um gradiente de laranja para azul. O nosso famoso Paint Bucket, vocês já devem saber como é que isso funciona. Por exemplo, temos o branco, clicamos num pixel qualquer e ele, tudo o que seja esses pixels próximos, eu digo que têm características muito idênticas, ele pinta esta zona toda de branco. Vocês podem, por exemplo, selecionar, virem ao vosso Paint Bucket e pintam essas zonas aí dentro, mas nunca vai passar essa seleção. Como podem ver, eu tentei clicar Left Control Alt Z e não me tem estado a apagar mais. Isto é algo que vocês podem alterar. Como eu vos disse, isto é tudo definido por ações. Temos de vir a Edit, Preferences, General, Performance. Temos aqui History and Cache. History States, vocês podem chegar aqui e passar para 440. E agora, as 440 ações que forem feitas, vocês podem apagar até à primeira. Eu costumo ter isto um bocadinho mais alto, mas para o propósito deste vídeo, eu diminuí para vos poder mostrar. Agora, claro que não está ainda ativo, porque ele só muda a partir desse momento. Portanto, eu vou fechar aqui e vou abrir de novo. Aqui está. Blur Tool simplesmente torna mais desfocada a zona que nós pintamos. Sharpen Tool aumenta a definição da zona que nós pintamos. Por exemplo, como podem ver aqui, o lábio ficou com assim com mais brilho. Para além disso, ficou com mais textura, ficou mais definido. Como podem ver, estou aqui a alterar Ctrl Z. Exatamente. Smudge Tool simplesmente é como se fosse esborratar conforme nós pintamos. Nós aqui estamos a esborratar como se fosse algo acabado de pintar, estão a ver? E está a puxar tudo para a zona que nós queremos. Cuidado com esta ferramenta. Há quem costume também apagar os pontos negros e as borbulhas com isto, mas é muito difícil e demoroso. Não é difícil, é só mesmo demoroso e há maneiras mais rápidas, não é? Dodge Tool, simplesmente a exposição é aumentada nas zonas em que nós pintamos. A exposição, isto é o brilho, a luz. O Burn Tool faz exatamente ao contrário, tira a luminosidade, a luz desta zona. Sponge Tool simplesmente tira a saturação das cores onde nós pintamos. Esta ferramenta não tem utilidade praticamente nenhuma, por isso não vale a pena mostrar-vos. Pelo menos para mim e para vocês que devem fazer o mesmo, não vai ser útil.
ferramenta de texto. Fazemos assim, o texto sai normal, blá, 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 do lado direito, porque eu tenho aqui selecionado, mas podem selecionar do lado esquerdo, ele começa a escrever do lado esquerdo. Também há a ferramenta do texto vertical, ou seja, nós fazemos assim e o texto começa a ser escrito, neste caso de cima para baixo, como podem ver. Aqui temos as nossas figuras geométricas que nós às vezes queremos fazer umas coisas assim mais rápidas ou mais simples. Nós selecionamos, temos aqui o stroke, que é a cor que nós queremos fazer esse quadrado, e aqui dentro é a cor, aqui dentro, ou seja, o fill, é a cor que nós queremos que seja pintado dentro do quadrado. E aqui podemos escolher como é que é a linha feita por esse quadrado e a espessura aqui. Posso mostrar aqui, fica um quadrado com uma linha à volta preta e a parte de dentro azul. Também tem aqui o Custom Shape, vem aqui ao Shape em cima e podem escolher, e novamente como nas brushes e também em tudo o que vocês querem, vem aqui à rodinha e no Load podem fazer load de qualquer dos vossos shapes. Aqui a lupa, muito utilizada, como é óbvio, para aproximar e para voltar para trás. Às vezes muita gente não sabe como voltar para trás. É clicar no Alt e andar para trás. Ou, se, em vez de usarem o Alt, tem aqui em cima o mais e o menos. Bem, por hoje é tudo. Se gostaram, deixem um like. Se querem ver mais, podem subscrever. No próximo episódio, ou no próximo tutorial, vou-vos falar um bocadinho mais do lado direito aqui do Photoshop, que é a zona dos adjustments, do solid color, essas coisas todas que aparecem aqui, que são muito úteis para edição de fotografia, principalmente, e para criarem os vossos ambientes nas vossas criações, por exemplo, um ambiente mais sombrio, essas coisas. Por isso espero que tenham gostado. Até à próxima. Cumprimentos.